Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Kelly Bernardo e nós estaremos aqui hoje para dar continuidade à resolução do TD. Nesta data, todos vocês já devem ter feito a entrega da segunda parte do TD, colocando as respostas e anotando tudo aquilo que foi pedido pelo grupo de WhatsApp. Vem comigo para mais essa aula e essa viagem no mundo da biologia. Bom, antes de qualquer coisa, a gente vai reforçar mais uma vez aquilo que foi falado no vídeo anterior sobre as nossas regras de convivência da turma, devido a essa questão do ensino híbrido, tá? E isso vai valer tanto para o estudante que está no presencial como no modo remoto que está em casa, tá ok? Ao longo desta semana a gente percebeu algumas coisas e é bem pertinente nós reforçarmos aqui a nossa regra de convivência e o nosso compromisso com o processo de ensino-aprendizagem. Bom, primeiro, o nosso veículo de contato ou de comunicação é o WhatsApp. Se está com dúvida, me procura pelo WhatsApp. Eu posso demorar a responder devido à hora que você me manda mensagem? Posso. Vou deixar você sem resposta? Não. Mas é interessante e muito importante que vocês entreguem as atividades remotas. Todas as atividades que nós estamos postando são essenciais para o processo de aprendizagem de vocês. É a partir dessas atividades que nós poderemos medir o conhecimento de vocês, saber até onde vocês estão entendendo o conteúdo. Mas também é muito importante, antes de qualquer coisa, que você assista às aulas. É importante que você faça a sua parte assistindo às videoaulas. Percebi ao longo dessa semana que poucos estudantes assistiram a videoaula. E quando assistiram, não se ligaram à informação que estava no grupo de WhatsApp. O que foi feito? Foi lançado no grupo da turma de vocês a videoaula e a atividade. Muitas pessoas, muitos estudantes perguntaram, aliás, muitos, estou exagerando, na minha conta deve ter sido 2. 2 estudantes me perguntaram lá no meu canal do YouTube aonde estaria o TD. O TD foi lançado junto com o grupo de WhatsApp de vocês. É importante também que vocês tenham acesso à agenda ActiveSoft, porque é lá que vocês vão saber das atividades. Da mesma forma que é importante que você fique ligado nas mensagens que nós mandamos pelo WhatsApp, tá ok? Então, é importante que você acesse o ActiveSoft também. Porque, afinal de contas, isso tudo faz parte de toda a nossa comunicação e todas as informações que vocês precisam nesse momento de isolamento, de atividades remotas, de aulas remotas, que vocês precisam saber. Então, eu digo para vocês que também há outros fatores importantes a saber e a gente vai pontuar eles agora. O primeiro é não use lápis em nenhuma atividade da professora Kelly. A professora Kelly não corrige nada feito a lápis. Tudo deve ser feito a caneta. Outro ponto é que os TDs devem ser impressos ou copiados no caderno. Vocês não têm a opção de editar o TD, tá, galera? Não existe essa opção de você estar editando o TD, pintando ele com bolinhas coloridas, dizendo para mim que está entregando. Não, você tem 2 soluções. Ou você imprime o TD e copia nele, e bate a foto nele, ou você copia todo o TD no caderno. Outra coisa muito importante é que vocês estão, em algum momento, alguns estudantes, não todos,
batendo a foto de forma errada. Eu vou demonstrar aqui para vocês a maneira correta de se enviar uma foto, ok? Fica ligadinho. Eu peguei aqui um TD de alguma das turmas, tá? Geralmente não. Alguns estudantes estão batendo a foto com o documento assim. Estão percebendo que está deitadinho na horizontal? Gente, não batam foto dessa forma. Ela tem que ser batida assim. Porque na hora que você bate a foto deste jeito, eu vou conseguir ler à medida que você enviou a foto. Desse jeitinho aqui, não dá. Eu vou ter que virar o celular e volta e meia ele volta para a mesma posição da foto que você enviou, que foi assim. Então, o nosso acordo é a foto deve vir nesse sentido, tá? Que seria a mesma forma que você estaria escrevendo no caderno. Tá ok? Tudo ok aí? Então, vamos continuar com as informações. Os TDs devem ser impressos ou copiados no caderno. São as duas opções possíveis. E como eu coloquei lá no número 1 de não usar lápis, vocês sempre vão utilizar caneta e essa caneta sempre será azul ou preta. Ah, professora, eu ouvi falar que tem um caderno de estudo, que é a parte que a gente faz o nosso material de estudo quando nós estivermos estudando, as nossas anotações, as nossas dúvidas. E aí, nesse caderno de estudo, eu posso utilizar só caneta azul ou preta? Não. No caderno de estudo de vocês podem colocar um post-it colorido, pintar, desenhar, usar caneta rosa, lilás. É o caderno de estudos de vocês. Então, é ao gosto de vocês, tá? Lembrando que o caderno de estudo, ele precisa ser enviado via foto, tá? Para contabilizar como uma das notas de vocês no um dia anterior à avaliação parcial. Mas tenham calma, nós ainda iremos dar a data da parcial, a escola também ainda vai divulgar isso, não vamos nos precipitar enquanto a data, mas vamos ter aquele cuidado, aquele zelo e dedicação ao nosso estudo e começar a fazer as anotações no caderno de estudo. Olha a dica. A próxima informação, né, dados importantes, é que você deve colocar o seu nome completo e a turma, tanto na folha da sua atividade, quanto na mensagem de WhatsApp. Por quê, professora? Meninos, vocês têm ideia que todos os professores estão com todas as turmas no WhatsApp? Se você coloca lá, Eduarda, vamos dar um exemplo, não sei nem se tem aluno esse ano com esse nome, Eduarda. E se tiver outra Eduarda em outra série? E que também colocou na atividade dela somente Eduarda. Fica confuso para o professor adivinhar de onde ela é. Ah, professora, mas a senhora pode muito bem olhar a atividade. Se for a atividade do primeiro ano, a senhora vai saber que é a Eduarda é do primeiro ano. Ok, enquanto é isso, show. E se tiverem duas Eduardas no primeiro ano? Duas Eduardas no segundo? E aí? Entenderam o sistema? Então, todas as vezes que as atividades forem enviadas, na folha, na foto, tem que estar bem destacado, bem visível, seu nome completo e a turma. Da mesma forma que no corpo da mensagem, lá no WhatsApp, você também vai colocar aluna e o nome completo, ou aluno e o nome completo, e a turma, para a gente poder identificar. Ok? E por último, não menos importante, é importante saber que vocês devem participar das aulas e que isso faz parte da pontuação de vocês. Como é que eu vou participar dessas aulas, professor? Eu só estou em casa de modo remoto, assistindo as videoaulas e comentando o vídeo, dizendo o que você entendeu, dizendo aquilo que você não compreendeu, para no próximo vídeo a gente fazer o feedback, dar um retorno a você. Porque se você assistiu um vídeo
e não entendeu um determinado assunto, você tem 2 meios de esclarecer suas dúvidas. Primeiro, manda mensagem para mim pelo WhatsApp. Segundo, tu pode comentar no próprio vídeo. Ok? Joinha? Vamos seguir. Não acumule as atividades. Tem estudantes que ainda não entregou nenhuma atividade essa semana. Foi só uma, professora, mas não entregou. Nessa outra semana nós vamos ter atividade de novo. Ou seja, são 2 atividades já. Não acumule. E faça a entrega na data. Tentem, pelo menos, entregar no dia. Eu posso entregar antes, Kelly? Pode. Mas no dia da entrega já deve ter sido feito. E se eu entregar um dia depois? Aí está o problema, porque eu não vou dar a mesma pontuação que eu daria se você entregasse na data. Tire suas dúvidas com o professor. Gente, nós estamos num momento importante de aprendizado. É importante tirar as dúvidas. E comunique-se. Professor, essa semana eu não tive acesso à internet. Tive um problema, não pude. Gente, eu preciso desse feedback. Nós só podemos entender o lado de vocês quando vocês explicam o lado de vocês para nós. Não tem como o professor adivinhar o que o aluno está passando nesse momento se ele não fala. Não tem como o professor adivinhar aquele conteúdo que o aluno não entendeu se ele não fala. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos estar alinhado com todas essas regras de convivência e vamos responder esse TD e abalar. Vem comigo para mais uma correção do TD. E depois, lá no grupo de WhatsApp, me conta quantas questões você acertou. Qual foi a questão que você ficou em dúvida? E se a minha explicação ainda te gerou dúvida, vai no WhatsApp e diz: professora, me explica mais um pouquinho a questão tal, que nós estaremos à toda disposição para responder as dúvidas de vocês. Tá beleza? Vem! Então vamos lá, galera, dar continuidade à resolução do TD, tá? Lembrando que vocês devem sempre enviar as atividades na segunda ou terça-feira, já que são os dias que eu estou na escola, tá? Nos outros dias eu estou trabalhando em outro local e eu não tenho como ficar arquivando ou corrigindo o material de vocês. Eu corrijo dia de segunda e terça, ok? Vamos lá corrigir a questão 11. Sobre os reinos da natureza, é correto afirmar que, bom, você está falando dos reinos, você vai lembrar do reino Eucária, que é o reino Monera, reino Fungi, reino Protista, reino Plantae e reino Animalia. Vamos ver o que a questão traz para a gente sobre esses grandes reinos. Os fungos, né, reúnem organismos autotróficos unicelulares. Ai, como eu gosto quando eu leio uma coisa errada. Na verdade, eu não gosto, mas está tão na cara que essa questão está errada. Os fungos não são autotróficos. Todos os fungos são organismos heterotróficos, tá? Porque, além de heterotróficos, os fungos são seres eucariontes e podem também ser unicelulares, como no caso das leveduras, mas a grande maioria dos fungos é multicelular, como no caso dos cogumelos. Então, só em saber isso, você já considera o item A errado, tá? Item B. Plantas agrupa seres heterotróficos uni- ou pluricelulares. Quem foi meu aluno no ano passado sabe responder isso aqui. O quanto que nós falamos de plantas, né? Ou passamos um pouquinho sobre o reino das plantas. Todas as plantas são autotróficas. Vocês viram no ano passado, ou falando de fotossíntese, ou falando do grupo vegetais, todas as plantas são organismos autotróficos.
E por serem autotróficos, eles são pluricelulares, professora? Não. Por serem autotróficos, eles são produtores, com células eucariontes animais. Todas as plantas são pluricelulares porque elas são macroscópicas. Tá bom? O reino dos protistas, que envolve os protozoários e as algas, é representado por seres procariontes pluricelulares. Ai, claro que não, gente. Quais são os organismos procariontes? Apenas as bactérias. Todos os demais grupos animais, ou grupos de seres vivos, ou os outros reinos que compõem os seres vivos, compõem a natureza, são formados por células eucarionte. Procarionte, apenas bactérias. Como nós estamos falando de protistas, a questão já está errada porque está chamando o protista de procarionte. E ainda fica errado porque protista não é única e exclusivamente pluricelular. Existem algas unicelulares. Algas unicelulares, do mesmo jeito que existem protozoários unicelulares. Um bom exemplo é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Tá? Já eliminamos a A, já eliminamos a B, já eliminamos a C, e eu não tenho dúvidas que o item correto para essa questão é o item D, onde ele diz que os animais reúnem organismos eucariontes e heterotróficos. Joinha para essa questão. Vamos para a questão número 12. A questão 12, ela fala sobre doenças bacterianas, certo? E falando de doenças bacterianas, a única coisa que você vai ter que saber é quais são as doenças causadas por bactérias. Eu acho que essa questão ela não tem muito problema de ser respondida, mas vamos lá. Vamos lá. Item A, gonorreia e sífilis. Bom, tanto a gonorreia como a sífilis são doenças sexualmente transmissíveis causadas por bactérias, tá? Aí, professora, a senhora já respondeu. Que horror! Ai, desculpa, gente. Gonorreia e sífilis são doenças sexualmente transmissíveis que a gente fala quando está falando de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, né? E é fácil de você fazer essa distinção. Mas, para matar a curiosidade de vocês, vamos falar só um pouquinho sobre cada uma, tá? No caso da sífilis, como a gente já havia dito, ela é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada de Treponema pallidum, ou pallidum, tá? Cujo sintoma mais comum dessa DST é uma úlcera indolor nas genitálias, independente de ser masculinas ou femininas, ok? A transmissão ela vai ocorrer, na imensa maioria dos casos, pela via sexual e se dá pela penetração da bactéria através das microscópicas feridas ou abrasões na mucosa da vagina ou do pênis. Quando nós falamos, no caso da gonorreia, a gonorreia também é uma DST, só que é uma DST também causada por bactérias, só que o nome dessa bactéria que causa a gonorreia é um nome mais bonitinho, é Neisseria gonorrhoeae, ou um gonococcus, causado por um gonococcus, tá? A infecção ela vai acontecer em homens e em mulheres no mesmo nível. Não existe aquela história de ocorre mais em um e em outro, não. A transmissão só vai ser feita por duas maneiras. Ou pela via sexual, seja por via oral, vaginal ou anal, ou entre mãe e filho durante o parto, tá? Não há descrições de transmissão de gonococo através de banheiros públicos ou piscinas, mas a gente sabe que pessoas que não têm aquele higiene maravilhoso, né, e que vai ao banheiro estando contaminado
e coloca a mão nas suas partes íntimas e depois não lava, ele pode sim estar sendo um veículo para essa doença, tá? A resposta para essa questão é o item A, porque ele está pedindo doenças bacterianas, ok? O item B, eu não estou conseguindo selecionar, gente, agora. O item B está levando como itens a Covid-19 e a hepatite. Todos nós sabemos essa questão, ela poderia até ser taxada de piada quando você lê Covid-19 e pede como se fosse uma doença bacteriana, né? A Covid-19, como vocês bem sabem, o vírus da SARS-CoV-2 é uma doença causada por um vírus onde o material genético é o RNA e que desde o final de 2019 está causando milhões de mortes no mundo inteiro. Até hoje, nós estamos à mercê desse vírus, vivendo em uma pandemia, tendo que nos cuidar, nos preservar e preservar a nossa família para nos livrarmos deste vírus tão letal. No caso da hepatite, tá? Também é uma doença viral, tá? Que pode ser transmitida pelo contato com o sangue contaminado, tá? E por outras formas, até a via sexual. No caso da hepatite, nós temos a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, D e E, tá? Cada uma com suas particularidades, tá ok? No caso, vamos citar o exemplo da hepatite C. No caso da hepatite C, ela pode ser tratada com medicamentos antivirais. Em algumas pessoas, os medicamentos mais recentes podem erradicar o vírus, livrar a pessoa da doença. Mas, professor, isso é comum a todos? Nem sempre, né? Porque cada um de nós, tá? É uma caixinha de surpresa, tá bom? O item C está falando do HPV, tá? E da varíola. O HPV é o câncer do colo do útero, não é isso, galera? Também é uma doença viral, tá? Já a varíola, eu acredito que vocês não escutam muito falar sobre ela, né? Então, a gente vai dizer aqui um pouquinho dessa moça que é a varíola, que é uma doença também viral, tá? No caso da varíola, ela é uma doença viral, ok? E que pode ser propagada por gotículas respiratórias no ar, como tosse e espirro, pela saliva, no caso de beijos ou bebidas compartilhadas, por contato com a pele, no caso de apertos de mão, abraços, afagos, por produtos sanguíneos como agulhas, seringas, sangue não testado, e também por a questão de algum material já contaminado, tá bom? Professora, mas e aí? Essa doença tem cura? Gente, a varíola ela já foi erradicada do Brasil há alguns anos, né? Mas como uma boa doença viral, é sempre bom você ficar alerta, tá? As próximas doenças que nós vamos falar aqui é a toxoplasmose e a leptospirose, tá? Eu acredito que todos vocês já conhecem a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é uma doença causada por um protozoário, tá? E ela vai resultar de uma infecção, né? A partir de um parasita comum que pode ser encontrado nas fezes dos gatos, em alimentos contaminados, tá? Podendo causar grandes complicações em gestantes. Então, em algum momento, quando você estava em convívio com uma mulher grávida, ela pode ter comentado com você a questão de não poder ficar perto de gatinhos por conta da possível contaminação desses animais pelo parasita, pelo protozoário da toxoplasmose. Tá ok?
E no caso da leptospirose, ela é uma doença viral transmitida pela urina do rato, tá? É uma doença viral. Como eu bem falei a vocês, a resposta para essa questão é o item A, gonorreia e simples. E aí, diz para mim, manda um WhatsApp para mim, coloca nos comentários do vídeo, você acertou quantas questões até agora? Quantas questões até o final desse vídeo você acertou? Conta para mim, preciso saber. Vamos para a questão 13. Ela é bem pequenininha, né, galera? Também acho. Vamos lá. Atente para as seguintes afirmações em relação à dinâmica das populações. Quando você fala de dinâmica de população, o que você está falando? Vocês sabem me dizer? 1, 2, 3. Responde para mim no caderno e manda um print como atividade, tá, galera? Então, vamos lá. O que seria a dinâmica das populações? Bom, quando você fala de dinâmica de população, você vai estar relacionando a uma parte da ecologia que vai estudar exatamente as variações de ocorrências de indivíduos de mesma espécie em determinados locais, tá? É como se eu avaliasse, tá? Para onde e de onde vem um determinado grupo de indivíduos, um grupo populacional, tá certo? Se eu tivesse que resumir o termo dinâmica de população, eu diria desta forma para vocês. Então, vamos aqui ler os itens e responder essa questão bonitinha. Item 1. Densidade populacional é o número de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada área ou volume. Show! Esse item, ele é sim verdadeiro. Ele está abraçando totalmente o conceito de densidade populacional. Todas as vezes que eu calculo a densidade populacional de uma espécie, eu estou contando o número de indivíduos que essa espécie apresenta numa determinada área, tá? Na área que eu estou estudando. 2. Crescimento populacional é analisado de acordo com as taxas de natalidade e de mortalidade da população. Não, porque eu não tenho como dizer que uma população cresceu analisando a taxa de mortalidade, né, galera? Se eu quero saber se uma população cresceu, eu posso muito bem fazer uma análise de quantas pessoas nasceram naquele local. E se eu estiver amarrando uma situação, uma dinâmica de população de um estudo, eu não posso aferir a crescimento populacional àqueles indivíduos que vieram para a minha região, tá bom? Todas as vezes que eu estou fazendo um estudo, eu quero um estudo de uma população clímax. Eu vou estudar um ecossistema, na verdade um ecossistema clímax. E eu vou analisar aquela população sem nenhuma interferência externa. Então, eu quero analisar a taxa de crescimento populacional. Eu vou analisar quantos indivíduos nasceram naquela região. Ok? Vamos para o 3. A curva de potencial biótico representa a capacidade máxima de crescimento de uma população. Show! Corretíssimo! Esse item, ele está muito lindinho. Quando você fala da curva de potencial biótico, você tem que entender que o potencial biótico ele está relacionado à capacidade máxima de reprodução de uma espécie biológica, determinada, entre outros fatores, pela duração do ciclo de vida dessa espécie, o tamanho de sua prole, e isso tudo influenciado sobre as condições ideais de vida dessa espécie no ecossistema em que ela vive. Tá ok? Então, quando você diz que a curva de potencial biótico representa a capacidade máxima de crescimento de uma população, ela está totalmente certa, porque ela vai envolver a todas as possibilidades que essa espécie que você está estudando tem de viver nesse ecossistema e de se reproduzir nele. Ok? Então, o 3 também está verdadeiro. Vamos ler o item 4. A capacidade de carga ou limite representa o tamanho populacional máximo que um ambiente consegue suportar. Show!
está muito certinho, muito alinhadinho esse item. Realmente, a capacidade de carga, ela tem a ver com o quanto que um determinado ecossistema consegue comportar aquela espécie X. Até porque eu não posso ter um número populacional de uma espécie bem maior do que os recursos produzidos pelo ecossistema, porque aí ela iria chegar a um momento de extinção, porque toda a fonte de alimento iria acabar e ele não teria, esse animal, essa espécie, não teria como se alimentar e ela entraria ao rumo da extinção, ok? Se vocês bem analisaram, eu dei um joinha para 1, um joinha para 3, um joinha para 4. O item correto para essa questão é o item B de bola. Vamos lá. Quando 14ª. Quando alguns membros de uma população iniciam uma nova população, pode ocorrer um tipo de deriva genética denominada de... Vamos lá. O que essa questão está falando? Ela está falando do efeito fundador. Como assim, professor? Eu nunca ouvi falar desse termo. Gente, o efeito fundador ele vai ocorrer todas as vezes que uma nova população ou uma pequena amostra populacional vai iniciar por alguns poucos membros pequenos membros numa determinada área. Professor, eu não entendi. É como se eu dissesse assim, eu tenho uma área que não tem a espécie X. Então, um pequeno número de indivíduos dessa espécie X vai colonizar, vai habitar essa região. Isso é o efeito fundador. Essa população de tamanho pequeno, ela significa que a colônia pode ter variação genética reduzida, população original, uma amostra não aleatória dos genes da população, ou seja, eu vou ter nesse efeito fundador uma pequena variabilidade genética, tá? Porque envolve apenas um grupo minusculinho, pequenininho, murchinho, de uma espécie que vai habitar uma determinada área. Essa questão, vocês precisariam reconhecer todos aqueles conceitos de ecologias voltados para a sucessão ecológica, né? Uma questão que puxa muito a questão anterior, que suga muito da informação da questão anterior. Que se você entende do que foi tratado na questão 13, fatalmente a 14 também você vai ser bem sucedido. Então, aqui eu vou colocar como resposta o item B. Até porque mutação não tem nada a ver com a questão de iniciar uma nova população num determinado local, né? A gente sabe que a mutação ela vai envolver alterações genéticas no DNA de alguns indivíduos da espécie que vai propagar para as próximas espécies, caso seja útil para esse organismo, tá? A seleção natural tem a ver com Darwin, né? Onde as espécies mais evoluídas ou com as características mais vantajosas tendem a sobreviver, tá ok? Que é a questão da visão da seleção natural, onde o meio ambiente seleciona aquelas características mais viáveis. E o que a questão está falando não é isso, ela está falando de uma deriva genética, está falando de quando alguns membros de uma população iniciam uma nova população, pode ocorrer um tipo de deriva genética. E essa deriva genética, devido a essa pequena quantidade de indivíduos, se dá pelo efeito fundador, tá? Professora, esse efeito de garrafa ou de gargalo, de garrafa eu não conheço, tá? É porque quando você fala do efeito gargalo de garrafa, você está falando de alguma situação que aconteceu no ambiente e apenas um certo número populacional consegue resistir, tá? Então, a gente vai utilizar esse termo, tá? Quando parte da população resiste a uma determinada pressão do meio. Seria como uma garrafa cheia de bolinhas, em que apenas algumas passam pelo gargalo e outras caem fora dele. Você está entendendo? É como se fosse um estrangulamento da população. Vamos para a questão de número
15. É uma VOF, galera? É uma VOF. Vamos lá. Vamos ler aqui a 15ª questão, certo? E vamos responder essa danada. Em relação ao ciclo da água, ai, que coisa mais bela. O ciclo da água, vocês sabem, né? Todo o processo que a água tem, desde a evaporação, condensação, né? O ciclo da água no ecossistema. Em relação ao ciclo da água, escreva verdadeiro ou falso, conforme seja verdadeiro ou falso. O que se afirma nos itens abaixo. Adoro. Vamos lá. Acredito que essa daqui ninguém tenha receio de responder. Representa o movimento da água presente nos oceanos, continentes e atmosfera, alimentada pela força da gravidade e pela energia solar. Show! Porque é o Sol que promove a evaporação da água, é o aumento da temperatura, a diminuição da temperatura que faz ela subir, o aumento da temperatura faz ela cair, né? Toda a questão do ciclo. É o Sol que faz ela evaporar, chega em forma de nuvem, fica lá na forma de vapor. Quando aquece um pouquinho, sai do vapor e vai para a água. Certíssimo a primeira questão, a primeira alternativa. A água pode ser superficial, subterrânea ou atmosférica. Contudo, pelo fato de ser uma só, está sempre mudando de estado. Lindo, perfeito, salve, salve, que frase maravilhosa. Independente do local onde essa água esteja, ela sempre vai passar por mudanças de estado ao longo, vou dizer, da sua vida, fica esquisito, né? Mas ao longo de um período, tá certo? Terceiro item, a quantidade e localização da água da superfície muda com o tempo e espaço, seja naturalmente ou pela ação atrópica, que seria a ação do homem, tá? E isso está verdade. Por quê? Porque a água que vai evaporar de uma lagoa, quando a chuva vier e transformar essa água que evaporou e virou estado gasoso em água, estado líquido de novo, não necessariamente precisa cair na mesma lagoa de onde ela foi sugada, evaporada pelo sol, tá? Então, esse item também é verdadeiro. Vamos para o item 4, né? A água, né, é classificada como um ciclo biogeoquímico pela importância desse elemento químico nos processos metabólicos. Nossa, estou falando da água, um composto químico, uma substância composta. Então, eu não tenho ela como pertencente aos ciclos biogeoquímicos. Quem é que está fazendo parte dos ciclos biogeoquímicos? O nitrogênio, o carbono, o oxigênio, o bendito do enxofre, tá? Mas a água, como pertencente ao ciclo do nitrogênio, ou um ciclo biogeoquímico, literalmente, não. Mas eu posso dizer que participa com a troca dos elementos químicos da natureza. Não gosto muito desse termo, mas se você quiser considerar a água como o ciclo da água como um ciclo biogeoquímico, eu deixo e digo para você que é importante desse elemento químico, porque a molécula de água não é um elemento químico. Se você quiser enquadrar os ciclos biogeoquímicos dentro do ciclo, aliás, o ciclo da água dentro dos ciclos biogeoquímicos, exatamente por conta da passagem de substâncias, né, a troca de materiais, a mudança de estado, e você quer enquadrar ele como um ciclo biogeoquímico, show! Mas, para afirmar e bater o martelo de que é um item falso, você entende que a molécula da água não é um elemento químico. Não existe esse elemento químico água, não é verdade? Então, verdadeiro, 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 falso. Item correto, item A de amor. Vamos responder a questão 16. A gravidez ectópica ocorre quando? E aí, sabem me dizer o que é a gravidez ectópica? Não, sim, sim, não. Estou buscando ouvir o pensamento
de vocês, tá? Nunca ouviram falar, né? Mas aí eu vou dizer, já ouviram falar da gravidez tubária? Também não? Ok. Vou explicar o que é e já responder a questão automaticamente, tá bom? Bom, a gravidez ectópica é também chamada de gravidez tubária, tá? É uma gravidez anormal que vai ocorrer fora do útero. Oi, professora, como é o sistema aí? Exatamente, tá? Todas as vezes que a gravidez ocorre fora do útero e o bebê fica se desenvolvendo na tuba uterina, você vai chamar de uma gravidez ectópica, tá? Mas, professora, como é que acontece? Bom, quando o óvulo fecundado se instala, aliás, quando o óvulo é liberado e a fecundação ocorre lá nas tubas uterinas, ao invés dele descer e se fixar no útero, ele simplesmente se instala e se desenvolve fora da cavidade uterina. Estima-se que aproximadamente 1% da população feminina seja acometida desse tipo de gravidez. Tá? Eu conheço há um bom tempo, vou dizer conheci porque eu não tenho mais contato com a pessoa, mas eu conheci uma colega de trabalho que ela teve, a primeira gestação dela foi ectópica. Quando a nenenzinha dela nasceu, ela perdeu a tuba uterina porque é uma gravidez de risco. E ao engravidar pela segunda vez, foi outra gravidez ectópica, só que do lado oposto. Sabe? Nas duas tubas uterinas, as duas gravidezes que ela teve foi ectópica. E naquela época, era muito... Porque faz bom tempo, viu, galera? Os meninos dela devem estar agora jovens adolescentes. Naquela época não tinha essa frequência e nela foram 2 vezes. Já é raro uma vez acontecer, imagina 2 numa pessoa só, tá? Então, em cima do que eu expliquei, qual será a resposta para essa minha questão? Vamos ver. É a anidação do embrião que ocorre no útero? Não. O óvulo e o endométrio sofrem descamação. Se sofrer descamação, tu menstrua, né, galera? Meninas iam menstruar. É a implantação do óvulo fertilizado ocorre fora da cavidade uterina? Olha a resposta. Não tem para onde dizer, não tem para churumelas. É o item C. O embrião se desenvolve a partir de um óvulo sem ocorrer fecundação. Ave Maria, nunca da galáxia, né? Esse item D aqui e o item B aqui é para você rir, né? Você teria que, não conhecendo esse tipo de gravidez, você ficaria entre a A e a C, né? Baseado no princípio que esse daqui seria uma gravidez normal, você marcaria o item C, né? Vamos para a 17ª. 17ª é ótimo. 17ª. É porque eu ia dizer 17, galera. Vamos para a 17ª e vamos responder essa danada, que ela também é VOF. Deixa eu ver se eu tenho mais itens aqui embaixo. Não, não tem. Não tem? Ok. 17. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo sobre os hormônios humanos. Adoro. A prolactina promove a secreção de progesterona e estimula a produção e secreção do leite. Show! A prolactina é um hormônio que tem por função estimular a progesterona e a a produção e secreção do leite nas glândulas mamárias das meninas, né? Das mulheres, claro. A prolactina, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da prolactina, ela é o hormônio do leite humano, tá? E ela é um hormônio hipofisário, tá ok? Vamos para o segundo. A adrenalina estimula o armazenamento de glicose
pelas células, reduzindo sua concentração no sangue. Vamos ler de novo. A adrenalina estimula o armazenamento de glicose pelas células, reduzindo sua concentração no sangue. Galera, eu acho que é o inverso, tá? Eu acho que isso é totalmente diferente, tá bom? A adrenalina produzida pelas glândulas suprarrenais, tá? Uma vez na corrente sanguínea, ela vai provocar taquicardia, que é o aumento da pressão arterial, tá? Então, com isso, o coração vai bater mais rápido, tá ok? Automaticamente, a produção de glicose tem que estar linda fora das células para poder ser absorvida, tá? Então, não existe essa questão de armazenar glicose, não. Eu quero que a glicose esteja passeando e vibrando no sangue para alimentar as células. Esse item está errado, tá bom? Vamos ler o item de baixo. A insulina aumenta a concentração de glicose no sangue e causa vasoconstricção generalizada no corpo? Não! A insulina é um hormônio lindão do pâncreas que vai carregar a glicose para as células. Ela não vai aumentar a concentração de glicose no sangue. Quem faz esse papel de aumentar a concentração de glicose no sangue é o glucagon. Ok? Então vamos para o próximo item. A oxitocina estimula a contração muscular uterina e das glândulas mamárias. Show! Lindo! Sabe o que é um casamento perfeito? A primeira afirmativa e a segunda. A prolactina vai produzir e secretar o leite e a ocitocina vai empurrar esse leite para fora das glândulas mamárias, bem como promover a contração muscular para que o bebê possa nascer de parto normal. Então, como é que fica o nosso gabarito? V, F, F, V. Vamos ver qual é o item e ver se tem esse item, né? Opa! Olha o item A aqui. Deu certo, galera. Item A. O item A é o item que responde a nossa questão. Vamos para a próxima. Mais uma VOF. No que diz respeito a fungos. Opa, nós já falamos dos fungos lá em cima, então vamos aqui. Falar de fungo é fácil, né? Vamos aqui falar sobre os fungos. No que diz respeito aos fungos, escreva VOF. Peraí que eu me perdi, galera. VOF, conforme seja verdadeiro ou falso. No que diz, nos seguintes itens. Eu me perdi geral na hora de ler, olha. No que diz respeito a fungos, escreva verdadeiro ou falso, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos seguintes itens. Ok, então vamos lá. São organismos, em sua maioria filamentosos, eucariontes e heterotróficos? Sim, a maioria dos fungos são filamentosos, eucarióticos e heterotróficos. Professora, por que a senhora está considerando esse item como verdadeiro se ele fala na maioria? É a questão do filamentoso, é a questão do tipo de hifa que o fungo pode ter, né? Porque os fungos, gente, vamos fazer um resumo bem rápido sobre os fungos aqui. Os fungos, eles vão constituir um reino no qual se enquadram espécies como o cogumelo, os bolores, as orelhas de pau, as leveduras. E apesar de sua forma ser séssil, né, fixada em um local, a sua aparência com algumas plantas fazem com que você o confunda com o reino vegetal, o reino plant. Só que todos os fungos são sim heterotróficos, tá? Eles não são capazes de produzir seu alimento. E eles também são eucarióticos, que podem ser unicelulares, no caso das leveduras, dos bolores, e multicelulares ou pluricelulares, como os cogumelos, tá? No caso dos fungos multicelulares, a estrutura do corpo do fungo é em forma de hifa e eles são fungos filamentosos, tá? Por conta desse arranjo das hifas e do micélio, tá? Por isso esse item está correto.
por essa faixa, por essa palavrinha filamentosos. Se não tivesse, estava tudo errado, tá bom? Sua reprodução é assexuada e acontece por fragmentação, gemulação e cariogamia. Bom, aí nós vamos dizer que há um pequeno erro bonitão. Por quê? Porque dependendo do tipo de fungo, você vai ter um tipo de reprodução diferenciada, tá bom? Então, da reprodução dos fungos requer você analisar quais os tipos de fungos, tá? Porque vamos lá. E ainda tem um detalhe que você pode amarrar essa questão bem rapidinho. Quando você fala de reprodução assexuada, que tipo de reprodução assexuada você conhece? Brotamento, divisão binária, né? E em nenhum momento essa questão trouxe essas palavras que são mais comuns a nós. Os fungos podem sim se reproduzir assexuadamente, mas por brotamento e divisão binária, tá? E algumas outras, como sessiparidade também. No caso da reprodução sexuada, aí a gente tem a formação dos esporos, né? Que tem a ver com a reprodução sexuada. Mas, para tirar a sua dúvida e dizer para você o porquê que esse item está realmente falso, vamos falar sobre essa gemulação e cariogamia. Bom, quando você fala de fragmentação, eu sei que eu ia falar só de gemulação e cariogamia, mas aí vamos falar das três logo, né, galera? Para vocês não ficarem com dúvida. Quando eu falo de fragmentação, tá? Eu tô falando de um tipo de reprodução assexuada que pode sim acontecer no fungo, tá? Mas é uma reprodução muito simples, que ocorre em certas espécies de fungos. Essa reprodução, o micélio, tá? Ele vai dando origem a pequenos clones dele mesmo. E essa fragmentação germina e cai no solo. No caso da gemulação, você também pode chamar a gemulação como brotamento, tá? É um outro tipo de reprodução sexuada que pode acontecer com os fungos, como no caso da Saccharomyces cerevisiae. Mas, professora, você disse que essa questão está errada. E aonde é que está o erro? Porque até agora eu não vi nada que anulasse essa questão. Ok, eu deixei por último porque a gente é danadinha, tá? A cariogamia, tá? É a fusão de pronúcleos masculinos e femininos. Teoricamente, teria que ser uma reprodução sexuada. E aqui a questão fala de quê? Reprodução assexuada. Sentiu por que está errado? Cadê as pesquisas? Quero ver esse caderno de estudo muito lindo, muito enfeitado, muito cheio de informações. Vamos para a terceira. Em suas relações ecológicas, podem ser classificados como saprófagos, mutualísticos, predadores ou parasitas. Show! Saprófagos porque se alimentam de matéria orgânica morta, podem estar na relação ecológica de decompositores. Mutualísticas quando eles formam associações com algas, formando os líquens. Predadores quando você tem a questão daqueles fungos que atacam organismos, como no caso do penicillium, que a penicilina foi produzida a partir do penicillium, que é um fungo que tem uma substância tóxica que preda alguns micro-organismos. E parasita quando você trabalha com as doenças fúngicas, como as micoses, ok? Verdadeirinho. O próximo, são constituídos de hifas cenocíticas, septadas e micélio. Gente, se tirasse esse nome micélio, a questão estava totalmente correta. Mas o que é o micélio, senão o conjunto das hifas? Tá? Os fungos multicelulares, eles apresentam hifas que podem ser septadas e não septadas, cenocíticas ou septadas. E o micélio nada mais é do que o conjunto dessas hifas, tá ok? Então, o que está errado aqui é essa questão do micélio. 18, item correto, item B.
B de boi. Vamos para a 19ª, 19 é ótimo. 19ª, mais uma VOF, né? Que é ótima para você treinar seus argumentos do porquê que os itens estão verdadeiros ou falsos, tá? Vamos lá. Em relação ao sistema respiratório humano, escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso, que se afirma nos itens abaixo. O primeiro, né? O sistema respiratório humano é composto por cavidade nasal, boca, faringe, laringe, traqueia, pulmão, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Lindo. Esse item, ele traduz para você a sequência de órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Ai, professora, mas está faltando... Está faltando o quê, meu amor? Está faltando o diafragma. O diafragma é um músculo, tá? Respiratório. Ele não faz parte do tubo digestório inteiro. Então, esse item é verdadeirinho. Frequência respiratória é o número de movimentos respiratórios que a pessoa executa por minuto. Sim, verdade. Quando a pessoa quer calcular a frequência respiratória de outra, ela vai contabilizar o número de movimentos respiratórios que essa pessoa faz durante um período de tempo. No caso, durante 1 minuto. Então, é um verdadeiro também. Ventilação pulmonar é o processo pelo qual o ar chega aos alvéolos e ocorre pela ação dos músculos respiratórios com a intenção de aumentar ou de reduzir o volume da caixa torácica. Sim, isso tem a ver com a expiração e a inspiração. Também é um item verdadeiro. E por último, a hematose, que é a capacidade ótima. A hematose, que é o processo de trocas gasosas que ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares através da difusão dos gases oxigênio e dióxido de carbono. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Todos os itens dessa questão são verdadeiros. Não há o que questionar. Todos os itens são verdadeiríssimos. E vamos para a nossa última questão, questão de número 20, que fala sobre os reinos animais, falando basicamente, né, da classe dos peixes. Ok? Os peixes ósseos apresentam como característica... Quais são os peixes ósseos? Quem são os peixes? Os peixes são vertebrados marinhos, que de respiração pulmonar, né? Que mais? Coração com 2 câmaras. O que eu sei mais sobre peixes ósseos? Que eles são totalmente diferentes dos peixes cartilaginosos porque apresentam estruturas ósseas formando seu esqueleto, enquanto que os peixes cartilaginosos apresentam o quê? Cartilagem. Então, vamos encontrar aqui. Respiração cutânea, aí você já nem lê mais e diz, peixe respirando pela pele, dentro d'água. Respiração branquial, né, galera? Por favor, vamos pular. Respiração branquial, opérculo e bexiga natatória. Que coisa linda! Que questão maravilhosa! Vocês sabem o que é o opérculo? Não? Eu vou explicar para vocês, mas antes disso eu vou falar da bexiga natatória. Todos os peixes ósseos apresentam respiração branquial, da mesma forma que os cartilaginosos, tá bom, galera? A bexiga natatória, ela funciona como uma estrutura de flutuação do animal. É ela que garante que o peixe ósseo possa parar para descansar. Então, a bexiga natatória faz com que ele saiba onde fica a pressão mais adequada para ele estar nadando. No caso do opérculo, tá? No caso do opérculo, eles são placas ósseas, tá? Localizadas nos 2 lados da cabeça, antes das guelras, tá? E que cobrem toda a estrutura das fendas branquiais. É aquela estrutura mais rígida que tem no peixe, que vocês geralmente levantam para ver como é que tá as brânquias. O bendito do opérculo. Essa é a questão, ou o item verdadeiro. Mas vamos olhar os outros. Olha aqui, respiração cutânea, você já pula, tá? Sistema digestório incompleto. Ô, gente, por tudo que é mais sagrado, os peixes têm boca e ânus, tá bom?
Se não é um ânus propriamente dito, é uma cloaca, mas o sistema digestório é completo, tá bom? O item B é o item correto. Espero que vocês tenham acertado todas as questões, tenham feito todas as anotações. Na nossa próxima aula, vamos colocar mais temas que sejam importantes no desenvolvimento de vocês. O futuro está bem ali, foco nos estudos. Vocês são capazes de fazer tudo acontecer quando estudam, porque só a educação pode mudar você e o mundo. Fui!